Beleza, pessoal, estamos aí ao vivo, gravando mais um vídeo para vocês aqui na página Segredos da Arrematação. A galera que acompanha aqui as outras páginas também vai receber a notificação. E hoje eu vou falar sobre algumas características, algumas das etapas que você tem que ter, que você tem que passar para você arrematar necessariamente com lucratividade. Hoje eu recebi um telefonema, todo dia eu recebo telefonema de investidores que querem trabalhar com leilão de imóveis e querem saber quais são as etapas necessárias para a pessoa realmente arrematar com lucratividade e com segurança. Sempre digo o seguinte, leilão de imóveis é um negócio interessante, é um negócio que dá lucro, mas antes de mais nada você tem que saber onde você está metendo a mão. Tá? Você tem que saber onde você vai arrematar, porque alguns imóveis são lucrativos, outros não são tão lucrativos assim, então não faz nenhuma razão, tem nenhuma razão para você comprar um imóvel em leilão se você não for realmente lucrar com essa oportunidade, porque a compra em leilão, ela dá necessariamente um pouco mais de trabalho que uma compra tradicional. Então, se você já trabalha no mercado tradicional aí de compra e venda de imóveis, se você já compra imóveis com preço baixo para depois revender, a arrematação de imóveis em leilão, ela vai poder dar essa habilidade para você fazer isso de forma mais reiterada, ou seja, você achar realmente imóveis onde você pode comprar abaixo do valor de mercado de forma com maior volume, né? Porque no mercado aberto é difícil você achar um imóvel com baixo valor. Até tem, né? Aquela galinha morta que o pessoal fala, o imóvel com preço mais baixo. Existe isso no mercado aberto, mas é mais difícil você achar. Nos leilões é mais fácil você achar esses imóveis com um valor abaixo do mercado, porque o leilão é assim que acontece. Você tem duas etapas normalmente no leilão. O primeiro leilão, onde você vai poder pagar o preço avaliação judicial, que é o preço da avaliação. Todo imóvel antes de ser levado ao leilão, ele tem um momento de avaliação, você vai pagar o preço da avaliação no primeiro leilão, e no segundo leilão, normalmente, você pode comprar por 50%, 40%, 60%, a lei fala em 50%, mas fica a arbítrio do juiz decidir qual o percentual que ele vai colocar no segundo leilão. Em São Paulo, por exemplo, é 60%, se você for na Justiça do Trabalho, no Rio de Janeiro, às vezes você compra até por 30% do valor de mercado. Então, existe uma diferença aí de acordo com o estado que você trabalhar, né? Agora, vamos lá, vamos passar para as etapas importantes. O que você deve saber antes de você arrematar um imóvel leilão? O que é importante saber antes de você arrematar um imóvel leilão? A primeira coisa que a gente faz é o seguinte, a gente identifica, né? Você vai ver lá, identificar essa oportunidade num leiloeiro pouco conhecido ou um leiloeiro muito conhecido. O que são os leiloeiros pouco conhecidos? Leiloeiros menos badalados, né? Se você procurar aí no Google, você vai ver que tem leiloeiros que têm sites com vários leilões acontecendo, vários imóveis sendo leiloados ao mesmo tempo, e tem leiloeiro que, se você for fora do Google, se você procurar num banco de dados, por exemplo, a gente tem um banco de dados que faz exatamente isso. Se você procurar os leiloeiros pouco conhecidos, você pode achar leilões acontecendo com baixa concorrência, né? Isso ajuda muito na hora de você ter a lucratividade. Porque os leiloeiros de baixa concorrência são aqueles leiloeiros que leiloam 1, 2, 3 leilões por mês e não tem tanta divulgação assim do trabalho, então você consegue arrematar um imóvel de forma com menos concorrência, né? Consegue ter menos concorrência, a possibilidade de você ter uma compra, uma arrematação por um valor maior, um valor menor é muito maior, tá bom? Então vamos lá, a gente falando em leilão de imóveis, geralmente, né, você sabe que tem um nome técnico, né, para leilão de imóveis, que é praça, tem uma diferenciação aí no linguajar jurídico, mas a gente tenta descomplicar aqui. Então, se você ouvir falar de leilão de imóveis, leilão de imóveis é praça, enfim, é a mesma coisa, tá? Não tem diferenciação entre uma coisa e outra. O importante é que você consiga identificar um imóvel que está abaixo do valor de mercado. Então é importante você entender o seguinte: primeira coisa que a gente tem que saber, primeira coisa que o arrematante que tem sucesso, ele tem que saber, ele tem que entender do mercado, né? Ele tem que estar pesquisando o mercado aberto, ou seja, tem que ir nos sites, né, Mercado Livre, OLX, procurar na internet, dentro daquela área ali onde ele pretende arrematar, outros imóveis que estejam à venda com as mesmas características. Então, por exemplo, você está de olho no apartamento de 2 quartos num determinado bairro aí de São Paulo, em Moema, por exemplo, né? Você está de olho num
apartamento de 2 quartos em Moema, tá? Esse imóvel está indo a leilão. Você identificou, o que você vai fazer? Você vai pegar as características desse imóvel e no site aí, OLX, Imóveis Web, todos esses sites que oferecem essas informações, vai procurar os imóveis que tenham a mesma característica. Então a gente vai começar a fazer um trabalho de comparação, né? Então, por exemplo, vamos lá, vamos identificar. Comecei a pesquisar, fui lá no site dos leiloeiros, comecei a pesquisar esses imóveis, achei lá um determinado leiloeiro que tem uma oportunidade, um leilão daqui a 15 dias, primeiro leilão daqui a 15 dias, depois, logo depois vai ter um leilão de 50% do valor da avaliação desse imóvel, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou identificar, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que pegar o valor, eu quero arrematar esse imóvel no segundo leilão, né? Então vamos lá, o imóvel está sendo ofertado por, vamos lá, por 350 mil, né? Como é que é a oferta desse imóvel no leilão? Vou fazer uma suposição aqui, tá bom, gente? Então vamos lá. Primeiro leilão, tá? Primeiro leilão, ele está sendo ofertado por 350 mil, valor da avaliação, o mesmo, né? Mesmo valor, né? Primeiro leilão. Tá? E no segundo leilão, logo depois do segundo leilão, por 175 mil. No segundo leilão, por 175 mil. Aí eu vou lá e faço o seguinte, pô, parece ser uma boa oportunidade, mas o que eu tenho que achar? Qual é a informação que eu tenho que buscar para saber realmente se essa é uma boa oportunidade? Eu vejo lá, né, o imóvel, eu vejo as características do imóvel que eu estou olhando. Vamos lá, quais são as características desse imóvel? Vamos lá, 2 quartos. Sala. Cozinha. Os quartos, sala, cozinha. E características do prédio: 2 elevadores. Metragem quadrada, né? Vamos lá, 100 metros quadrados. Vamos lá. Só fazendo uma suposição. Você levanta as características principais desse apartamento que você identificou. E agora qual é o próximo passo? Você vai identificar os comparativos desse imóvel no mercado aberto. Tem duas formas que você pode fazer isso. Você pode pesquisar na internet, claro, que hoje a maioria dos imóveis aí que estão sendo levados à venda tem uma publicidade na internet, você vai ver lá a metragem quadrada, o valor da metragem quadrada, né? E você vai fazer um comparativo, né? Comparativo da sua oportunidade com o mercado, né? Aí você vai ver o seguinte, pô, o preço realmente é um preço que interessa, é interessante, tem uma desvalorização grande no leilão. O que eu falo de valorização grande? Então, de valorização de pelo menos aí 70%, né, ou 50%, ou 60%, 50%, tem um desconto muito interessante segundo o leilão. Então, vou partir para a segunda fase, tá bom? Essa primeira fase é a fase de comparação. Deu certo? Tem um desconto realmente que é interessante, 50% de desconto. O valor do mercado desse imóvel está bem acima realmente do valor do segundo leilão, da oportunidade que eu tenho de arrematar o imóvel no segundo leilão. Tá legal, deu, passou. O que a gente vai fazer? A gente vai jogar todos os custos. A gente vai fazer uma planilha, tá? De custos do leilão. E vai jogar ali todos os custos que poderão ser de responsabilidade do arrematante e que já fazem parte da arrematação. Custos, por exemplo, comissão do leiloeiro, que é de 5%. Comissão você vai ter que pagar. Leiloeiro. 5%. TBI. Dependendo do lugar, vai ser de 3%, 2%.
Vamos lá, outra coisa. IPTU atrasado, pode ser de responsabilidade do arrematante? Sim. Pode ou não, né? Vai botar lá R$2.000, por exemplo, de IPTU atrasado. Vai ver se tem condomínio atrasado que pode ser responsabilidade do arrematante. Atrasado. Tá, vou botar lá 3.000 também. O que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar realmente, do ponto de vista financeiro, ou seja, tem que fazer uma análise matemática do negócio, tem que ver se esse negócio realmente tem a possibilidade de dar lucro. Às vezes o imóvel está abaixo do valor de mercado, bem abaixo do valor de mercado, mas os custos que são relativos e que serão de responsabilidade do arrematante são custos altos que não vai valer a pena você fazer um negócio. É isso, então você tem que prever previamente. E outra coisa, às vezes tem uma dívida de IPTU alta lá, tem uma dívida de condomínio alta, mas essa será paga com o produto arrematação. Essa informação, por exemplo, você pode ver no edital do leilão. No edital está lá a informação. Será que o arrematante ele poderá ser responsabilizado ou não pelo pagamento do IPTU e o pagamento do condomínio atrasado? Né? Vai ter situações que o arrematante será responsabilizado, seja responsável, vai ter situações que a gente vai conseguir pagar com o produto da arrematação. Então, antes da gente decidir se esse negócio vai ser um bom negócio ou não, a gente tem que fazer o comparativo. Primeira coisa, comparativo, ver, né, o valor desse imóvel no segundo lance, ou seja, no segundo leilão, se ele está realmente abaixo do valor de mercado, pelo menos 50% abaixo do valor de mercado, tá? Depois a gente vai fazer um comparativo. Esse comparativo aqui é essencial que você faça antes de você passar para os custos, né? E aí vamos lá, vamos levantar para ver se existem outros custos inerentes ao arrematante. Ó, comissão do leiloeiro não tem como você deixar de pagar, tem que pagar. A comissão do leiloeiro já faz parte do seu cálculo. Outro custo também que será de responsabilidade do arrematante, TBI. Só que na hora de transmitir o imóvel para o seu nome, você vai ter que fazer a legalização, né? O imóvel é arrematado, o que você tem que fazer? Você tem que pegar a expedição da carta de arrematação, pegar essa carta de arrematação, juntar com o ITBI pago, juntar com a certidão de IPTU, né, quitação de IPTU. Os custos do cartório também são importantes, você vai ter que ter, né? Vamos botar lá cartório, para você fazer o registro da carta de arrematação. Registro da carta de arrematação, tá? Vamos botar aqui no mínimo 3.000, né? Tem que jogar esses custos todos, né, numa planilha para você ter certeza realmente se você vai lucrar com a possibilidade, o potencial de lucro desse imóvel, né? Aí você fez isso, beleza, chegou na primeira fase. A primeira fase está concluída, tá? Fiz o comparativo, deu ok, o imóvel realmente tem um potencial bom. Peguei todos os custos inerentes ao leilão, que serão de responsabilidade do arrematante, ou seja, caso eu arremate esse bem, exclusividade. Olhei lá, pô, tá interessante, ainda continuo tendo um retorno aí, uma possibilidade de lucro aí de, vamos botar assim, 40%, né? 40%, 50%. Ou seja, tem a possibilidade, se eu vender esse imóvel 3 meses depois, 4 meses depois, eu posso ter lucro? Posso. Agora, é muito importante você ver o seguinte também. Se você quiser vender com rapidez, o ideal é que você venda com rapidez. Quando você arremata o imóvel em leilão, o que você quer fazer? Você quer pegar a carta de arrematação, registrar essa carta de arrematação no cartório competente, ter rapidez e agilidade na legalização do imóvel, para que você possa depois vender com rapidez. Agora, para vender com rapidez, qual é a melhor tática para você vender com rapidez? É você anunciar esse imóvel nos locais certos, usar uma boa estratégia de copy, ou seja, de carta de venda para vender esse imóvel através da internet, através de um corretor de imóvel, usar uma boa propaganda para vender com belas fotos, e depois você dá um desconto para você vender com rapidez. Não é isso? Todo imóvel que você vende com 5% a 10% de desconto, ele vai sair mais rápido do que um imóvel que está com preço ali na média do mercado. Né? O investidor que está comprando, a pessoa que está comprando, ela vai dar preferência ao seu imóvel. Então, o ideal para quem arremata imóvel em leilão é comprar e vender com rapidez. Quanto menor o espaço de tempo, maior a rentabilidade você vai ter. Não é isso? Se você tem uma rentabilidade de 30% em 6 meses, a sua rentabilidade, né, se dividiu lá, deu uma rentabilidade de 3%, 4% ao mês, dividiu lá, chegou a
a 3 meses, você vai ter uma rentabilidade de 6%, 7% ao mês, o que é uma aplicação muito melhor, um investimento muito maior, né? Se bem que investimento em leilão de imóvel, gente, tá chegando o áudio para vocês aí bem? Espero que esteja, né? Porque a gente já tá falando há um tempão aqui. Tava saindo, então tá bom. Acabou de falar assim, está sem áudio. Está sem áudio? Pode ser que no primeiro que a gente fez estava sem áudio, né? Nós fizemos um vídeo antecipadamente. Então, Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, beleza, galera. Boa tarde aí. Então, primeira coisa, vamos lá. Né? Voltando aqui. Primeira coisa, comparativo, né? Segundo passo, né? Planilha. Planilha de custos. Hoje eu estou fazendo esse live aqui, respondendo isso, porque eu tive um telefonema de um cliente, né, que perguntou exatamente qual passo a passo para ele achar uma boa oportunidade. Então, estou fazendo esse live exatamente para responder a galera que vem falando comigo, liga no WhatsApp, né, chama a gente aqui no escritório. Então, eu estou fazendo esse live por isso, estou passando essa informação para vocês. Terceiro passo agora, vamos lá. Terceiro passo é a análise, né, de documentos. Tá. Gente, olha só. Antes de você arrematar um imóvel em leilão, se for um leilão judicial ou extrajudicial, não importa. Você tem que analisar a documentação desse imóvel. A gente tem que analisar a documentação desse processo, desse procedimento que levou o imóvel a leilão. Por que é importante fazer essas verificações e por que eu digo que é até imprescindível que você faça? Ou seja, não tem como você arrematar um imóvel no escuro sem saber exatamente o que você está fazendo. Por quê? Porque a gente não quer, tá bom, que nesse procedimento exista uma possível nulidade, tá? Nulidade. Luiz, o que é nulidade? O que é possível nulidade? O que isso pode acarretar no meu processo ou no meu procedimento de leilão? O que isso pode... como isso pode me atingir, né? A questão é a seguinte, gente. Todo mundo que está tendo um imóvel leiloado, tem um imóvel penhorado, enfim, ele passa por um procedimento judicial, passa por um processo regulamentado por lei, e esse processo exige intimações, exige chance do devedor pagar, existe todo um procedimento que são pontuais e bem característicos e bem delimitados pela lei que devem ser seguidos, tá bom? Agora imagine, por exemplo, num procedimento de leilão, por exemplo, está aqui o processo, né? Vou botar a linha do tempo aqui. Geralmente, como é que acontece? Existe uma penhora, tá, do imóvel. Tá? Depois, essa penhora, o devedor tem chance aqui de se defender dentro do processo, né? Defesa. Até o momento da expropriação do bem, até o momento da licitação, até o momento do leilão da praça. Vou botar aqui praça. Tá? O que acontece? Antes do leilão, tá, existem procedimentos que devem ser realizados, como, por exemplo, tá, intimações dos credores, tá? Intimação dos devedores todos. Os devedores. Avaliação judicial. Intimações necessárias, outras, né, que forem necessárias. Atualização do laudo de avaliação.
Vou botar assim, também importante, né? Verificações da matrícula do imóvel. Na matrícula do imóvel. Verificações no edital do leilão. Entre outras, tá? Outras aqui. Por que é importante você fazer essas verificações e não pode deixar de fazer? Porque, gente, esse processo todo aqui, de defesa, praça, isso tudo foi, desculpem a minha letra, a bagunça que eu fiz na letra, só para vocês terem uma noção, né? A gente escreveu rápido aqui, só para vocês terem uma noção. Esse processo aqui, ele foi realizado, tá? Ele foi realizado dentro de um parâmetro legal, ou seja, o parâmetro que a lei exige. Só que existem algumas falhas. Normalmente existem falhas, podem existir, né? Antes do procedimento, após o procedimento. Se houver uma falha aqui, o que é o executado? O que o devedor pode fazer? Ele pode entrar com recurso, né? E o recurso tem duas chances. Ou ele é um recurso que vai ser procedente, ou ele será improcedente. Tá? Ou ele é procedente ou ele é improcedente. Se ele for procedente, o que vai acontecer? A gente não vai perder o dinheiro, mas seu dinheiro vai ficar lá enquanto o recurso estiver pendente, o recurso vai ficar lá sendo julgado. E a gente quer fazer o quê? Nós que somos arrematantes, o que a gente quer? A gente quer participar de um leilão. Isso é muito importante que você entenda. Por isso que eu falo, 20% de leilões são excelentes, os outros 80% você deve descartar. Por quê? Esses 80% podem dar margem a um questionamento judicial. E o que a parte faz? A parte pega esse procedimento e leva para uma nova discussão. Deixa eu botar aqui. Né? Leva uma discussão. Então você não quer ficar esperando que o juiz decida esse recurso ou não, para você saber se você vai ter o imóvel ou não, né? Por isso que é muito comum você ver o seguinte, pô, eu vi que um amigo meu comprou um imóvel em leilão, e aí depois que ele comprou esse imóvel em leilão, teve um recurso, a parte entrou com recurso e ficou 3 anos para resolver. Por que isso aconteceu? Porque seu amigo que participou do leilão, seu familiar, sempre tem alguém que tem uma história dessa. Se tem um familiar, o que aconteceu? Essa pessoa não fez as verificações necessárias e entrou no imóvel que teve um recurso pendente, né? Então, como é que se elimina a chance de recurso? Elimina qualquer outra chance. Você tem que saber se existe algum erro dentro do processo que pode dar um pano para a manga para uma discussão. Aí, se você souber, o que vai acontecer? Mesmo que a parte entre com recurso depois, se ele entrar com recurso, se o executado entrou com recurso e esse recurso não tem fundamento jurídico, sem fundamentação adequada, né? Ele vai, além de pagar uma multa, tá? Ele vai perder dinheiro. Perder dinheiro e tempo. Então, o que acontece? Você acha que o executado, né, você acha que o advogado do executado, se tiver tudo certo, não tiver o que discutir no processo, você acha que o executado vai mover uma ação para cancelar esse leilão, se ele não tiver nenhuma argumentação jurídica boa? Ele não vai fazer isso. Então, se você arrematar um imóvel que passou por todo esse critério, passou pelo critério de análise, passou pelo critério de financeiro, o critério de comparação, se você achou uma boa oportunidade, você pode arrematar, mas desde que você faça essas etapas. Primeira etapa, comparação. Segunda etapa, jogar todos os custos inerentes ao leilão numa planilha, para você saber de antemão qual será o seu potencial de lucro dentro daquela operação, né? Qual a estimativa de compra, venda, tem que ter isso.
antes de você participar do leilão. Terceiro, você tem que analisar toda a documentação do processo do procedimento do leilão antes de você pensar em arrematar esse bem, tá bom? Eu queria dar essa aula rápida para vocês aqui hoje. São quantos minutos aí, Matheus, já? 25 minutos, só para dizer o passo a passo, tá bom? Então, esses 3 passos. E na hora das verificações, Luiz, quantas verificações eu tenho que fazer? Você tem que fazer pelo menos 35 verificações, né? Verificações necessárias, tá? Necessárias, tá? Se você fizer esse passo a passo que eu acabei de falar com você aqui, você tem um negócio de arrematação de imóveis, tem a possibilidade de lucrar de forma perene, por um longo tempo, somente com esse negócio de arrematação de imóveis e leilão, sabendo escolher as melhores oportunidades. Beleza? Queria deixar com vocês isso aí. Oi? Tem as perguntas aí? A gente responde. Boa tarde. Boa tarde, tá bom. Se o pessoal tiver pergunta, a gente responde. Galera, tem alguém que tenha pergunta aí sobre o que eu falei aqui? Alguma dúvida? Alguma dúvida sobre esses passos que eu falei para vocês aqui? Legal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode postar aí que a gente responde, tá bom? A hora é essa, o Matheus falou. Tá bom? Tem um delayzinho. Tem um delayzinho. Eu sei quanto é o tempo que a gente coloca aqui, que a gente faz a live, é o tempo do delay, é normal. Vamos lá, esperar um pouquinho. Esperando, chegou um abraço. Beleza, não tem dúvida, a gente responde depois. Esperar um pouquinho, né, o pessoal chegar, porque tem um delay do vídeo aqui. Enquanto eu estiver falando, tem aí até chegar até vocês, e demora aí uns 15, 20 segundos às vezes, né? Tem um delay. Entre ao vivo aqui, exatamente o que a gente vê aqui, o retorno que tem de feedback de vocês. Então, eu vou deixar, se tiver alguma pergunta, a gente responde. Cheguei atrasado, quero assistir novamente. Beleza, depois que acabar o live aqui, esse vídeo vai ficar gravado, vocês vão poder responder. Vão poder falar. Beleza, então, Matheus, bota aí, vamos finalizar. Aqui, ó, chegou. Boa tarde, se tiver... Tem que botar display. Oi, Edilson Azevedo. Boa tarde. Se tiver recurso pela parte que perdeu o imóvel, pode se estender por muito tempo o processo de aquisição? Então, como é que é o nome dele? Joey Edilson. Joey Edilson, o que vai acontecer? Por isso que é importante você fazer todas as verificações necessárias para você ter certeza que não há possibilidade da parte entrar com o recurso. Porque ele não vai entrar com recurso, quem está executado, se não tiver uma fundamentação jurídica adequada para isso. Porque se ele entrar com recurso, que na verdade hoje cabe uma ação anulatória, ele corre o risco de perder essa ação, pagar honorários de sucumbência para outra parte, para você, para o exequente também, ou seja, ele vai entrar numa furada. Então ele não vai entrar, o advogado dele não vai fazer você entrar ele não vai entrar com uma peça processual, um recurso, um processo na justiça para perder. Né? Então, se você fizer as verificações, você não tem erro, você não entra tem essa chance de a pessoa reclamar e entrar com recurso depois. Né? O que acontece? Se ele entrar com qualquer outro pedido sem fundamentação, não vai prosperar o pedido dele. Agora, vamos dizer que ele entra com recurso. O que vai acontecer? Esse recurso normalmente vai ser julgado. Até ele ser julgado, você, às vezes, não tem a carta de arrematação, demora um pouquinho para ter a carta de arrematação, se bem que a impetração do recurso, ela não suspende a emissão da carta de arrematação. Você teria direito à carta de arrematação. Mas o ideal é que você não corra nenhum risco. Você não vai perder o dinheiro, seu dinheiro vai ser devolvido com juros de correção monetária, mas o ideal é que você tenha o seu investimento realizado de uma forma rápida, segura, e você tenha um retorno do seu investimento adequado no momento certo. Esse que é o ideal, esse que o investidor quer. Tá bom? DJPU. Como verificar todos esses itens se normalmente leilões temos que ser rápidos para não perdermos a oportunidade? Então, olha só, antes de você arrematar um imóvel leilão, você faz essas verificações aqui que eu estou mostrando para você em torno de 4 horas, não mais do que isso. Você precisa ter o procedimento que levou esse imóvel leilão. Esse procedimento não é difícil de fazer, desde que você aprenda o passo a passo, tá bom? Ricardo Garcia, o imóvel teria que estar desocupado?
Ricardo, desocupação não é um problema nos leilões, desde que você faça a verificação. Uma das verificações que nós fazemos é o perfil do executado, ou seja, o perfil do ocupante e o perfil do desocupado, do ocupante e do executado. A gente consegue levantar, pelas informações processuais, quem é a pessoa que está fazendo a ocupação do imóvel, e a gente começa a levantar, antes de arrematar, a estratégia de desocupação. Pode ser uma desocupação amigável, pode ser uma desocupação judicial. Existem remédios jurídicos para as duas situações. Existe a desocupação amigável, que a gente busca sempre no nosso escritório, que é a desocupação para a gente fazer administrativamente essa desocupação através de um procedimento que a gente tem. O outro procedimento é a desocupação judicial, que ela no leilão extrajudicial, você vai ter que mover uma ação autônoma, que é uma ação de despejo própria para isso, né, uma ação de emissão na posse, e a outra ação cabível dentro do leilão judicial é a expedição da emissão da posse, que é um documento que você, quando tem ele em mãos, ele vai para o oficial de justiça, o oficial de justiça faz a desocupação, já é trabalho dele fazer, o que você pode fazer é acompanhar esse profissional para fazer a desocupação. A desocupação não é o fator decisório para você comprar um imóvel em leilão, não. Ou seja, o leilão está ocupado ou desocupado, não pode ser fator decisório. Existem outros fatores que são muito mais importantes que esse, você pode ter certeza. Vamos lá. Dorival Ladeira Lima. Se demorar 1 ano para desocupar o apartamento, o arrematante tem que pagar o IPTU? Então, na verdade é o seguinte, como é que é o nome dele? Dorival. Dorival, a partir do momento que você arremata o imóvel em leilão, a partir do momento do registro da carta de arrematação, você já é o responsável pelo pagamento do IPTU. O que acontece é o seguinte, você tem que saber qual é o perfil do ocupante para você fazer desocupação rápida. Aquele imóvel que você sabe que vai ser difícil desocupar, você dá passagem e entra no outro, para você ganhar agilidade. O que a gente quer, na verdade? A gente quer desocupar com rapidez. E dá para saber quanto tempo você vai desocupar, dá para você prever, né? Saber, ninguém tem bola de cristal, mas dá para você prever se vai ser uma desocupação que você vai poder realizar com rapidez e segurança ou vai ter uma desocupação que você vai ter uma certa dificuldade, tá? É bom que você preveja isso antes da arrematação e tem forma de você fazer isso. Eduardo Andrade. Eduardo. Boa tarde. Pode ser feita a compra de imóvel por mais de uma pessoa? Sim, Eduardo. Você pode fazer através de uma pessoa jurídica, você pode fazer através do seu sócio, junto com o seu sócio, né? Você tem que comunicar isso antecipadamente ao leiloeiro, tá bom? Conversa com o leiloeiro, fala como você quer realizar. O ideal é, se você tiver um sócio, você faça uma empresa para você fazer esse tipo de operação, né? Constitui uma empresa com sociedade para organizar isso de uma forma melhor contábil, né? E o ideal é que você tenha uma PJ junto com o seu sócio para você arrematar esse imóvel em leilão. Eu aconselho que você faça isso se você for fazer realmente de forma perene. Carlos Brito. Quais os imóveis mais seguros de ser comprados? Judiciais ou da Caixa Econômica ou outras financeiras? Então, Carlos, tanto no leilão judicial, tanto no extrajudicial, você tem que fazer algumas verificações necessárias, tá bom? Nos leilões judiciais, você tem que fazer as verificações necessárias mais extensas, são normalmente 35 verificações que nós fazemos nos judiciais. O leilão judicial, ele já passou pelo crivo do judiciário, tá bom? Então, normalmente, se você faz as verificações todas lá, ele já passou pelo crivo do judiciário. O leilão extrajudicial, que é aquele da Caixa Econômica, Itaú, Banco Bradesco, etc., são leilões fora da justiça e eles não passaram ainda pelo crivo do judiciário. Pode ser que haja um pedido de revisão contratual, acontece muito aí, então você tem que saber que banco está fazendo, que banco está realizando, para você saber se a coisa vai acontecer de forma totalmente tranquila, tá bom? Mas não há uma graduação de dificuldade entre um e o outro, de maior número de nulidades, não existe isso, né? Tanto os leilões judiciais e extrajudiciais, tem que ser analisado o procedimento antes de você participar do leilão. Tá bom? Giordano Prioto. Giordano, meu aluno. Boa tarde. Às vezes, mesmo com todas as verificações, poderá ter um recurso... Boa tarde. Às vezes, mesmo com todas as verificações, poderá ter um recurso, no prazo de 10 dias da lei? Giordano, sim, ele pode entrar com um pedido, né, de suspensão. A parte pode entrar com qualquer tipo de petição, requerendo, né, qualquer outro tipo de remédio jurídico. Mas veja bem, se você fez as verificações necessárias, Giordano, você tem a segurança que o recurso dele, o pedido dele não vai prosperar. Em função de quê? Em função de você ter feito as análises necessárias anteriormente, tá bom? Aderaldo Ribeiro. Como descobrir que os proprietários foram intimados legalmente, que os leiloeiros só colocam as matrículas? Aí que tá. Não adianta, gente. Se você quer arrematar imóveis de leilão, você não pode olhar só o que está no site do leiloeiro.
Você tem que analisar o processo, o procedimento, né? Informações que estão além daquelas informações colocadas pelo leiloeiro no site. Não adianta você ir lá. O leiloeiro, ele coloca o quê? As informações básicas. Ele bota o edital do leilão, às vezes até não está completo, ele bota ali a matrícula do imóvel, às vezes bota o laudo de avaliação, mas existem outros documentos, existem outras situações dentro do processo que a gente tem que analisar o próprio processo, tá bom? Não só o que o leiloeiro coloca no site. Beleza? Zé Ricardo. Zé Ricardo. Como saber ou prever se a desocupação será rápida? Você vê, um dos caminhos mais fáceis para a gente ver isso é o perfil do ocupante. Tem que saber se aquele ocupante foi executado, se o ocupante é um invasor, se o ocupante é um familiar. Você tem que saber a história da ocupação para a gente poder traçar um perfil de posterior acontecimentos após a arrematação. Se a gente vai conseguir fazer uma desocupação rápida, amigável, ou se vai ser uma desocupação que a gente vai ter possível um questionamento posterior de alguma situação, por exemplo, como ação de uso capião, que pode ter sido o caso de uma ação em trâmite já, que você não tem nem conhecimento de um ocupante que está lá e foi um invasor naquele imóvel, está ali arguindo uma outra questão que não faz nenhuma referência ao leilão, tá bom? E é uma novidade para você e às vezes aquilo ali pode deixar o processo demorar bastante tempo e você não quer entrar numa situação dessa. Aí, a última, Lidugério. Lidugério da Rosa Gonçalves. Como fica um imóvel arrematado em 2 praças em comarcas diferentes? Bom, nesse caso aí você tem que fazer o seguinte, foram 2 praças realizadas em processos diferentes, ou seja, foi realizado no processo A e no processo B. Tem que saber quem realizou o imóvel para o leilão primeiro, analisar o procedimento de cada um e, na verdade, se tiver 2 praças concomitantes aí, uma delas ela foi feita anteriormente e aquela que foi feita anteriormente é a que vai prevalecer normalmente, tá bom? Gente, mais umazinha pergunta? Vamos lá. Eu novamente. Boa tarde. Existe possibilidade de comprar imóveis mesmo sem dinheiro no fechamento da compra no leilão? Lembro que no livro Pai Rico, Pai Pobre, ele falava sobre essa possibilidade. Existe a possibilidade sim, a gente usa muito bem essa estratégia, tá bom? Usando pouquíssimo capital, ou às vezes até sem utilizar o capital, lógico, você tendo a possibilidade também de buscar parceiros para fazer, ou você buscar o capital necessário para você fazer a operação, numa pessoa que esteja disposta um investidor privado que está disposto aí a colocar parte do negócio como sócio ou simplesmente fazer o aporte de capital para ele ganhar aí o valor dele de investimento dentro da operação. Dá para fazer tranquilamente, dá para você comprar até parceladamente esse imóvel, depois fazer uma proposta de pagamento parcelado. Existem estratégias para você não colocar nenhum capital sim. Beleza? Gente, grande abraço. Muita satisfação falar com vocês, espero ver vocês novamente aí no próximo live. Um grande abraço para todos. Valeu!